pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Como vocês sabem, aqui quem fala é a professora Tânia Arruda, professora de Química da Escola Estadual Cassiano Mendes. A gente está num período de pandemia e de reclusão e é necessário que a gente estude em casa. Para isso, o governo disponibilizou alguns aplicativos e algumas aulas que vão servir para orientá-los e ajudá-los a atravessar esse momento difícil. Pensando exatamente nesse momento difícil, eu achei importante que a gente também fizesse umas aulas complementares a fim de que não perdêssemos o contato. Vocês têm em mãos o plano de estudo tutorado, que é o plano onde vai nos dar as coordenadas, vai nos direcionar para trabalhar. E aí nós vamos seguir esse mesmo planejamento. A cada aula disponibilizada pelos aplicativos do Estado, após essa aula a gente vai ter uma aula de reforço, onde eu irei trabalhar o mesmo conteúdo que está no plano de estudo tutorado para ajudá-los a fazer as atividades. No primeiro ano, como a gente está falando de primeiro ano, a primeira unidade fala sobre substâncias puras e misturas. Então vamos começar a nossa aula? Fiz aqui um mapa mental com a ideia de que vocês pudessem acompanhar de uma forma mais simples. Vocês não precisam se preocupar, porque eu vou, no final também, colocar pelo menos uma fotografia desse mapa para vocês aí no grupo, vocês podem imprimir e reproduzir no caderno de vocês. Então vamos lá. Então a gente vai ter a substância pura e a mistura. Qual é a diferença de uma substância pura para uma mistura? Toda substância pura ela é formada por apenas uma substância. Por exemplo, a água destilada é apenas água. O sal é apenas sal. O que é uma mistura? É uma mistura de duas ou mais substâncias puras. Por exemplo, a água com açúcar. Tenho duas substâncias, a água e o açúcar. A água e o sal, a mesma coisa. Também teremos duas substâncias. Então vamos focar primeiro aqui na substância pura. A seguir eu falarei sobre a mistura. Então vamos lá. Então repetindo, substância pura formada por apenas uma substância, tem uma coisa só, não tem mistura nenhuma. A temperatura de ebulição, quer dizer, o ponto da substância passa de líquido para gasoso, e a temperatura de fusão, que é quando passa de sólido para líquido, ela vai ser constante, ou seja, não vai sofrer nenhuma variação. Toda substância pura ela vai ter temperatura de ebulição e temperatura de fusão constantes, que não sofrem variação. A substância pura ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser simples ou ela pode ser composta. Qual a diferença entre elas duas? Vamos lá. Substância simples é aquela formada por apenas um elemento químico. Por exemplo, o H2, o O3, S8, Fe, O2. Qualquer substância que tenha apenas um elemento químico, não importa a quantidade de elementos, e sim a variedade. Então, se tiver apenas um tipo de elemento químico, é uma substância simples, certo? Substância composta é aquela formada por dois ou mais elementos químicos. Dois átomos de hidrogênio, um átomo de enxofre, 4 átomos de oxigênio. Então, são três tipos diferentes de átomos. CO2, gás carbônico, dióxido de carbono. A gente tem dois tipos de elementos químicos. Um átomo de carbono, 2 átomos de oxigênio. H2O, água, 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de oxigênio. Certo? Alguma dúvida? Se tiver, anote para perguntar depois, ou pelo chat ou pelo WhatsApp. Aí, também a partir da substância pura, a gente pode fazer as curvas de aquecimento. O que são essas curvas de aquecimento? É quando você aquece a substância a partir do estado sólido para que ela passe para o estado gasoso.
Aí vocês podem ver que nessa curva eu marquei 2 pontos aqui. Marquei aqui o TF, que é a temperatura de fusão, e marquei o TE, que é a temperatura de ebulição. O que vocês percebem? Que enquanto a substância está passando para o estado líquido, porque aqui ela vai ser sólida, enquanto ela está aquecendo, a temperatura continua subindo e o tempo vai passando. Quando a primeira molécula se transformar em líquido, então eu vou ter sólido mais líquido, aí a temperatura para de subir e o tempo passa até que todo esse sólido se transforme em líquido. Quando tudo virar líquido novamente, a temperatura vai voltar a subir. Compreenderam? Quando eu cheguei aqui, a primeira moléculazinha de líquido passou para o estado gasoso. Então eu vou ter aqui os 2 estados, líquido e gasoso. E até que todo esse líquido se transforme em gás, a temperatura também não vai subir, ela fica constante. Aí quando todo o líquido virar gás, eu vou voltar a subir de novo. A gente chama esses 2 pontos aqui de patamares. São os patamares de fusão e patamar de ebulição. Então, qualquer substância pura que você pegar, vai te dar um gráfico exatamente como esse. Vai subir, vai parar quando chegar na fusão, a temperatura para e o tempo vai passando até tudo dissolver, vai tornar a subir e quando passar para gás, vai parar de novo de subir a temperatura até que todo ele passe novamente para gás. Então, esse é um gráfico de substância pura. Dúvidas? Se tiver, anote para perguntar mais tarde pelo WhatsApp. Vamos passar agora para as misturas. Então, como eu falei, as misturas, elas são formadas por 2 ou mais substâncias. Então, vamos lembrar, o que é substância? É aquela que está sozinha. Então, na mistura eu vou ter mais de uma. Elas vão estar todas misturadas, todas juntas. Nas misturas, a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão são variáveis. Eu coloquei um asterisco aqui porque, na verdade, não é só a ebulição e a fusão. Todas as constantes físicas, densidade, solubilidade, todas elas vão ser variáveis, não vão ser mais constantes nas misturas. Por que isso acontece? Porque como cada substância da mistura vai ter um ponto de ebulição, então não tem como precisar um momento exato em que todo mundo está passando ao mesmo tempo. As misturas, elas podem ser do tipo homogênea ou heterogênea. Qual a diferença? A substância homogênea, ela vai ter apenas uma fase. Então, quando você olha para a mistura homogênea, você enxerga, ou o sistema homogêneo, você enxerga apenas uma coisa. Aqui, por exemplo, tem água misturada com sal. O que você percebe? Que você enxerga apenas o azul. Você não vai saber onde é que está o sal, onde é que está a água. É como se fosse uma coisa só. Então, vai ter apenas uma fase. Quando chega na mistura ou no sistema heterogêneo, a gente vai ter 2 ou mais fases. Ou seja, você já consegue precisar que não está misturado, que você consegue enxergar todo mundo que está presente naquele sistema. Aqui, por exemplo, eu coloquei óleo e água. Vão lembrar por que o óleo fica em cima? Porque a densidade do óleo é menor do que a da água. Se eu colocasse areia, ela viria aqui para baixo, não é assim? Porque a densidade da areia é ainda maior do que a da água. Então, à medida em que eu vou adicionando componentes que não se misturam, eu vou criando mais fases e vai me dar um sistema heterogêneo. As curvas de aquecimento para as misturas são de 3 tipos. Nós vamos ver uma aqui agora e em seguida vamos ver as próximas. Então, essa aqui é de uma mistura comum, é o tipo mais comum que a gente vai ter.
O que que vocês percebem aqui? Ela sempre vai estar subindo. Você pode ver que eu até destaquei aqui, ó, a temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Você percebe que não tem nenhum patamar como tem lá na substância pura. Isso acontece por quê? Porque cada substância vai ter o seu ponto de ebulição e seu ponto de fusão diferenciado. E por esse motivo, nós não teremos mais os patamares. Então, qualquer mistura comum vai me dar um gráfico com esse modelo aqui. Eu sei que nesse ponto ele está fundindo, que nesse ponto ele está ebulindo, mas eu não sei precisamente qual foi a temperatura exata, uma vez que ele vai variar de acordo com a quantidade de misturas que eu tiver. Certo? Tem alguma dúvida? Se tiver, anote e me pergunte mais tarde pelo WhatsApp. Já já vamos ver os outros dois tipos de curvas de aquecimento das misturas. Bom, então como a gente viu, a gente vai ter substância pura, que vai me dar um gráfico sempre com os dois patamares, de fusão e ebulição. Eu sei precisamente aonde está fundindo e aonde está ebulindo. E eu vou ter também o gráfico de mistura simples, onde eu não vou ter nenhum patamar. Eu não consigo saber com exatidão nem onde é o ponto de fusão, nem onde é o ponto de ebulição. Aí nós temos dois tipos especiais de misturas, que a gente chama de mistura eutética e mistura azeotrópica. Qual a diferença entre elas? A mistura eutética, ela sempre vai ocorrer entre sólidos. Por quê? Porque vai ter um ponto de fusão definido. Então, eu vou ter dois ou mais sólidos que estão misturados ali e eu não consigo separá-los por fusão, porque o ponto de fusão de ambos é tão próximo que não dá para separar. Como exemplo, a gente pode pegar aqui as ligas metálicas. Por exemplo, o bronze, que é uma mistura de cobre e estanho, eu não consigo separar de maneira nenhuma através da fusão, porque os pontos são muito próximos, certo? Nós temos também a mistura azeotrópica. A mistura azeotrópica, ela vai ocorrer sempre entre líquidos. Por quê? Porque elas vão ter ponto de ebulição definidos. Então, dois líquidos com pontos de ebulição próximos, ou ainda que não sejam próximos, mas que quando você mistura, aproxima esses pontos, ele vai ser sempre definido. Eu não consigo separar uma mistura azeotrópica através de destilação, por exemplo. Aí a gente tem aqui a mistura de álcool e água e a mistura de acetona e metanol. Então, recapitulando, o que a gente vai ter? Então, a gente vai ter 4 tipos de gráficos. O gráfico das substâncias puras, o gráfico das misturas, que vai ser de 3 tipos. Então, substâncias puras, gráfico com patamar de fusão e patamar de ebulição. Gráfico de mistura simples, onde eu não sei onde é o ponto de fusão nem onde é o ponto de ebulição. Gráfico de mistura eutética, onde eu consigo saber onde é o ponto de fusão. E gráfico de mistura azeotrópica, onde eu vou saber, onde eu consigo determinar onde é o ponto de ebulição. Bom, então essa foi nossa aula de hoje, falando sobre substâncias puras e misturas, assim como seus conceitos, exemplos e os gráficos. Eu gostaria que vocês agora fizessem a atividade das páginas 40 e 41. Tudo que a gente viu aqui dá condição de vocês fazerem tranquilamente no caderno de vocês. Quem não tem a apostila impressa, anote e responda. Quem tem a apostila impressa não precisa copiar, só precisa colocar as respostas como a gente já vem fazendo em sala de aula. Posteriormente, nós vamos combinar como é que vai ser esse envio dessas atividades, tá certo? Então, fiquem bem, fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser, para a gente corrigir os exercícios.